Eu posso falar. Toninha, É, vamos lá, Toninha? eu demorei para, como boa geminiana, eu vieram tantas imagens na hora que falou da imagem, né? Que os momentos vários da minha infância, uma das imagens que marcou muito, quando a Elzira falou do céu estrelado, eu me lembrei do céu, do pôr do sol, como eu me sentava sempre na, na sacada da minha, quando eu saí do colégio, porque no colégio eu não via pôr do sol, mas quando eu não estava no colégio, que eu estava em casa, e eu, na minha casa da minha tia, tinha um. Ixi, travou. A sua imagem travou, Né? Toninha. A sua imagem e o seu som travaram. Ah, é? Agora voltou. Ah, mas eu queria ver todo mundo quando eu ponho só a minha imagem, mas eu queria ver a imagem de todo mundo. Bom, então deixa eu falar só bem da minha cara. Então, no quintal da minha tia, ele tem umas escadas nas duas laterais, assim, e essa imagem desse quintal é uma imagem muito presente para mim, porque eu ficava muito na janela onde eu ficava com a minha avó, tinha uma janela que eu me deparava assim com esse jardim, que era um jardim muito grande, em aclive, ia dar em goiabeiras, uma videira muito bonita, muitos gerânios, muitos lírios. Enfim, eu tinha uma imagem assim da natureza muito completa daquela janela do meu quarto. Mas eu estava lembrando agora, não só dessa janela, a visão, a imagem que sempre que eu abria aquela janela, e era um canto que eu gostava de ficar, conversando com o que eu via. Então, eu via as margaridas, eu via os lírios, e eu tinha uma conversa sempre dessa janela. Até hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu abro a janela do meu quarto e me deparo também com as árvores aqui do meu condomínio, com, com a imagem da natureza. Então, eu tenho uma certa fixação assim pelas imagens vistas de janelas. Então, essa é uma das imagens assim que ficaram gravadas assim da casa da minha tia. Mas eu tinha do céu que era o céu do pôr do sol, nesse jardim, eu costumava subir pelas escadas, tanto podia ir pela direita como pela esquerda, e dava num patamar assim lá em cima, que tinha uns degraus, e de lá eu tinha uma visão muito grande do céu. E eu ficava encantada com aquele céu cor-de-rosa, assim, que ia mudando, que as nuvens iam trocando de cores, de posição. E eu ficava pensando assim, como é que todo mundo não para olhar esse cor-de-rosa, esse pôr do sol, esse céu assim? Eu ficava encantada. Então, muitas vezes, muitas tardes, eu subia nesse jardim que era bem alto, e ficava olhando esse pôr do sol. Então, sempre que eu vejo um pôr do sol que se assemelha assim com essas nuvens cor-de-rosas, e a minha avó era italiana, ela falava céu rosso, chuva, alguma coisa, era uma citação que ela dizia lá das várias formas das nuvens. Essa é uma imagem que, conforme as pessoas foram falando, me veio. Mas, ao mesmo tempo, veio aquela imagem assim, eu tô lendo um livro sobre os sonhos, que é o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, e que está mexendo muito comigo. Então, tem uma imagem de um sonho que eu tive muito pequena, e que veio muito próxima é uma imagem assim que eu acho que eu devia ter, acho que são dos primeiros sonhos que eu tive.
porque ficaram, da morte da minha mãe, ficaram duas imagens muito fortes. A imagem do velório, eu tinha 2 anos e meio, eu guardei na minha imagem, na minha mente, as cortinas pretas que eram colocadas na sala e que os velórios eram feitos nas casas das famílias, né? E eu me lembro muito da imagem das cortinas e do caixão no meio da sala, e a imagem da minha mãe vestida como se fosse Nossa Senhora, que eles vestiam com uma manta. Eu tenho até um texto escrito sobre essa imagem que ficou na minha mente, né? Muito forte. E do sonho, eu me lembro como se fosse hoje, eu sempre fico assim, nossa, como é que esse sonho ficou guardado? Eu me lembro de ter sonhado com uma cama toda de ouro, subindo, 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 e eu vendo essa cama entrando no céu, tanto que quando falou de céu, gozado que quando a Elzira falou em céu, eu não me lembrei do céu estrelado que eu vejo toda hora, né, toda noite, quando tem céu estrelado, obviamente. Me veio a imagem desse céu, gozado como essas imagens aparecem na hora que a gente está ouvindo as narrativas, né? Esse céu recebendo essa cama dourada. Então, foi uma imagem do sonho. E uma última imagem que eu gostaria de falar, que ficou muito forte, que não é imagem de natureza, mas é uma imagem que me ficou do colégio, e ela é muito forte quando você falou de imagens, que imagens ficaram, não dava para escolher uma só, mas era uma imagem que me perseguia no colégio. Eu acho que muita gente que estudou em colégio de freira deve conhecer essa imagem. É um triângulo, e dentro tem um olho, que é o olho de Deus, e esse olho, e nesse triângulo estava escrito, Deus te vê. Só que eu morria de medo desse olho, e desse Deus que estava bem em todo lugar, e que sabia tudo que a gente fazia de certo e de errado, né? Tanto que foi das minhas poesias que eu escrevi, uma das que me veio assim muito num impulso, e não é não falando de coisa bonita, né? Que tem imagens lindas, outras imagens lindas que eu me lembrei, mas essa imagem me ficou e me veio esse poema que eu escrevi falando sobre esse triângulo. Eu não sei se eu poderia ler esse poema. Toninha, sabe o que é? É que nós estamos com várias pessoas na fila para ler, a gente deixa para o final. Tá bom. Então, se houver essa possibilidade, senão você posta, senão a gente rouba o espaço dos colegas, tá bom? Tá bom, tá bom. E olha, obrigada. Cada hora que alguém vai falando, vem outras imagens, né? Então, isso não para. A hora que puxa o novelo, vai embora. Muitas. Tá bom? Tá ok. Obrigada, Toninha.